colegas de mesa, Denise, Gabriel, caros alunos, alunas. Bom, é com muita satisfação, espero conduzi-los de uma forma amena e agradável pelo caminho que eu vou fazer nos próximos 20, 30 minutos, espero conseguir fazer isso, a respeito de pelo menos 10 séculos da Rússia. Então, é uma empreitada que não é tão simples assim, mas ela tem o seguinte objetivo na minha perspectiva. A Rússia nunca foi meu objeto de pesquisa detalhado. A Rússia entrou como objeto quando eu comecei a trabalhar com federalismo, já há muito tempo, obviamente motivada pela questão do federalismo, pela importância do federalismo no Brasil, e posteriormente com a necessidade de me aprofundar em outros modelos, em outras perspectivas, que iam além da tradicional referência ao federalismo americano ou aos outros federalismos surgidos ao longo do tempo. A minha explanação, ela segue também uma perspectiva teórica, digamos assim, que me é muito cara. Quando eu entro nesse padrão de análise, eu gosto muito de trabalhar com o institucionalismo histórico. O institucionalismo histórico é uma perspectiva teórica muito útil quando se pensa em grandes períodos, né? Se pensa em dimensões comparativas, mas principalmente com variáveis de tempo, de espaço. E aí, quando eu falo espaço, penso especificamente em território. Há uma dimensão do institucionalismo histórico que se traduz como dependência de trajetória, né, que os teóricos que inventaram chamam de path dependence, que diz o seguinte: há uma gama de escolhas que as sociedades e os governos podem fazer. A cada escolha se abrem novas escolhas, mas também se fecham outras escolhas. Ou seja, tudo aquilo que vem no devir histórico dos países, na realidade, ele é fruto de escolhas feitas em determinados momentos. Então, a minha perspectiva, pensando no caso, né, que hoje nós estamos aqui discutindo da Rússia, é tomando esse caminho. Quer dizer, como é que esse território, como é que esse povo, como é que os governos que se sucederam nesse território e como essa sociedade se comportou ao longo de aproximadamente 10 séculos que nos levam a hoje a Rússia dos BRICS. Obviamente, eu não vou falar para vocês sobre o século XX, sobre a Rússia como o núcleo central da União Soviética, e vou me reduzir também ao momento em que ela passa a ter um papel proeminente na história europeia. Ou seja, então, de certa maneira, pretensiosamente, a minha exposição se chama A Rússia do Oriente ao Ocidente. Quer dizer, como é que se deu, e no fundo é pensar como é que se deu essa caminhada. Vamos ver se não funciona aqui, não. Não? Está desligado? Agora está. Primeiro, isso é a Rússia de hoje, né? Pode parecer um emaranhado, mas esse mapa já nos diz alguma coisa. Primeiro, é uma federação não tão simples, por exemplo, como a brasileira, que às vezes a gente sabe que não é tão simples assim, mas em todo caso a nossa federação tem uma união, tem estados e tem municípios. A Rússia não. A Rússia tem
distritos autônomos, tem cidades federativas, tem regiões administrativas, né, que são os Obstat autônomos e os não tão autônomos assim. Ou seja, é um negócio confuso, convenhamos. Por quê? O que levou a esse padrão, né, não tão simples assim, de grandes unidades subnacionais, né, e outras micro-unidades? É isso que eu, partindo dessa pergunta, né, e olhando, e eu gostaria que vocês fixassem bem o tamanho, porque a Rússia é o maior país do mundo, em termos de território, né? Não há competição, não há... Como é que ela era? E como é que ela foi crescendo? Esse mapa, depois o pessoal passa para vocês o PowerPoint, ele, de certa forma, ocupa todo o espaço ao qual eu vou me referir em termos temporais, né? Vocês veem que, ao final do século XVII, a Rússia praticamente já era constituída, essa parte cinza, que no fundo é a Sibéria, que é o grande território, né? Mas a Sibéria é um território complicado, todo mundo sabe. Pela sua posição geográfica, né, em termos de clima, e complicado pela sua vizinhança, que é com a China, né, com os mongóis e com todos esses países que evoluíram ao longo do tempo, mas principalmente já na época que nos interessa, de tradição muçulmana. Isso basicamente é a ordem de quem e do que eu vou tratar. Primeiro, para vocês terem uma ideia, ao longo desse tempo nós podemos falar aproximadamente aquilo que podemos dizer 200 nacionalidades, etnias, culturas. Segundo, a ordem da importância e de como foram se configurando os sistemas políticos, se é que assim possa se chamar, mas os governos e a organização territorial ao longo desse processo. O primeiro que nos chama a atenção, né, é a chamada Kiévia, o segundo, a Mongólia, o terceiro, a Moscóvia, e depois, com o Ivan III, quando se inicia basicamente a dinastia Romanov, logo em seguida, com os grandes condutores da Rússia em direção ao Ocidente. Tá? Vamos lá. Primeiro, como é que aparece? Primeira referência é essa configuração, entende, nucleada, né, em termos étnicos, caracterizada pelos eslavos, né, mas numa época, todo mundo já estudou isso aqui, em que há uma profunda modificação, tanto no continente asiático como no europeu, né, de povos chamados pela historiografia tradicional de bárbaros, né, que passam a pressionar a Europa, germanos, suevos, alanos, etc., o Império Romano, mas movimento do qual a Rússia, se assim a podemos chamar, né, também passa a sofrer. O primeiro Estado que poderia se chamar russo, na realidade é uma confederação de tribos, né, constituída em torno dessa dinastia, mas que basicamente não tem aquilo que nós poderíamos chamar um Estado. Quando é que isso muda? Isso muda quando Kiev se transforma num núcleo importante, né,
com grupos políticos importantes, mas mais do que isso, porque esses grupos passam a ter uma relação mais direta com o Império Bizantino. Lembram, né, que houve a separação do Império Romano e em Constantinopla ficou a sede daquilo que seria o Império Romano do Oriente. Esse é o primeiro processo, poderia-se dizer, de ocidentalização, entre aspas, né, dessa sociedade. Por quê? Porque um dos chamados, ainda não se chamam czares, né, mas um desses soberanos, chamado Vladimir, se converte ao cristianismo. Mas não o cristianismo romano, é o cristianismo já pós-separação, né, que é a Igreja Ortodoxa romana, grega ortodoxa. Ora, essa conversão, ela introduz elementos muito interessantes culturais. Em primeiro lugar, ela obriga a tradução dos textos religiosos, a Bíblia, evangelhos, etc. Segundo, introduz a escrita, por essa razão, e o ensino religioso. Tá? Quer dizer, a entrada dessa região, centrada em Kiev, se dá através, né, do mundo, a entrada no mundo ocidental, ela se faz através da religião. Isso é um elemento importante, por quê? Para nós entendermos o peso que a religião tem na Rússia. Não necessariamente que tenhamos nos referir lá ao século X, mas essa tradição vai, vamos dizer assim, permear toda a sociedade ao longo do tempo. Esse primeiro Estado organizado, ele sofre, a partir do século XII, né, ameaças constantes de outros povos, mas principalmente, aqui está rapidamente o mapinha do que era, em termos de expansão, o território da Quiévia. Tá? O território passa a ser ameaçado pelos mongóis, vindos, obviamente, do leste, né, e que acabam, já no século XIII, ocupando a capital, né, e, obviamente, isso desarticula todo esse processo. Quase aquilo que nós conhecemos como, depois do processo, né, do início lá do feudalismo, como os grandes proprietários se fecham em suas regiões, né, e se distribui o poder, quer dizer, se cria uma nova articulação, onde o poder vai estar muito mais na nobreza local do que propriamente num grande líder centralizador. Né? Nesse período também, para os que gostam de filme, há um clássico, né, do Sergei Eisenstein, que foi assim no início da União Soviética, um dos maiores cineastas, né, que difundiu muita coisa da história russa. Nem todos aqui na mesa, mas eu tenho certeza que o Rui e o Zé Vicente, né, viram todos os Alexandre Nevsky, o Encoraçado Potemkin, Ivan o Terrível e por aí afora, porque essa era a nossa cinematografia nos anos 60. Nesse momento também se inicia, de uma forma muito clara, o processo que a gente vai conhecer como a servidão. A servidão é aquilo que prende o camponês, né, na terra, mas vai muito além daquilo que seria especificamente a escravidão. É a escravidão, mas ele faz parte da propriedade. O proprietário, ele é dono do servo, da família do servo, né, e de todos os bens, e disso ele pode dispor. No primeiro momento,
Não há uma oficialização disso, vai se dar mais tarde. Só que, ao contrário de que todos os outros países, principalmente os países europeus, ao longo do tempo, caminham no sentido da extinção da escravidão, a Rússia caminha no processo inverso. Né? Ela faz de uma situação pouco definida, ao longo do tempo, uma situação mais definida que praticamente vai se resolver só no final do século XIX. Essa desarticulação provocada pelos mongóis, ela leva a um fortalecimento ao longo do tempo da nobreza, né, que se dirigiu mais ao norte do território, né, e que vai centralizar mais tarde e vai ter a capital em Moscou, que vai ser o que eu chamo aqui um segundo momento, né, de construção do Estado na Rússia, que é a Moscóvia. Né? Dois grandes personagens vão lembrar vocês com relação à Moscóvia. Um deles é o Ivan III, que é o que faz essa unificação. Né? O Ivan III, na realidade, ele termina se considerando quase que um sucessor do Império Bizantino. Os turcos já tomaram Constantinopla e ele traz para a Rússia, no caso centrado em Moscou, a ideia de que ele é o continuador. E aí vem a ideia de que o César, né, renasce nesse modelo. Czar vem de César, quer dizer, o imperador, o grande chefe, o grande líder, e principalmente a ideia daquilo que o César era, o grande líder militar. Então, o Ivan III já aparece aí um Estado unificado, e é interessante porque há um crescimento demográfico, há um crescimento, inclusive, econômico muito grande, apesar de não se poder falar, gente, pensem num Estado minimamente centralizado, mas de um Estado medieval, se é que se possa falar, né, nessa perspectiva. São núcleos absolutamente autônomos, né, com poder local. Ora, essa centralização em Moscou é que vai propiciar, a partir do início do século XVIII, o que eu vou chamar, né, da concepção russa de um grande Estado, que poderá ser um grande Estado europeu. E aí nós temos três personagens, ou três momentos históricos em que isso vai se configurar. O primeiro deles, não resta a menor dúvida que é um projeto chamaríamos um projeto de nação, na realidade é um projeto de Estado, centralizado, militarizado e moderno. Quem é que faz isso? Pedro Grande, chamado o Grande porque tinha 2 metros, obviamente. O Pedro Grande, o governo dele dura 36 anos, né? Vai do finalzinho do século XVII a boa parte ali, o primeiro quarto do século XVIII. O que o Pedro Grande faz? Qual era o problema mais crucial com relação? Vocês viram que a essas alturas o território praticamente já tinha se expandido para leste, tinha se expandido para oeste, só que a Rússia não tinha saída para o mar. Quer dizer, e esse é o problema central do governo do Pedro Grande. E para isso ele vai ao país que era a grande potência marítima da época. Ele vai para a Inglaterra e contrata técnicos e contrata, né, pessoas e faz na Rússia uma grande marinha, não necessariamente uma marinha mercante, mas uma marinha para a guerra e para a conquista. Ora, ele transfere a capital para São Petersburgo. Bom, não vou entrar no detalhe aqui, constrói absolutamente maravilhas e faz
não necessariamente ele, mas já vinha do período anterior, uma expansão na zona dos Urais, que é a zona montanhosa, né, mais a leste, a construção de um núcleo de usinas, né, para trabalhar a metalurgia do ferro e do cobre. E aí, gente, é interessante porque a Rússia era constituída por servos e por camponeses livres, que ainda tinham... Toda a ocupação do leste ela é feita praticamente por camponeses em fuga do sistema de servidão, onde se formam os núcleos autônomos chamados cossacos, né? Mas, nas empresas, quer dizer, na indústria nascente, vocês vão ter servos trabalhando e trabalhadores livres. Os servos não eram vistos só na perspectiva do trabalho bruto. Os servos podiam ter alta especialização, podiam ser grandes cantores, podiam ser engenheiros, podiam ser técnicos, podiam ser, sei lá, especialistas em ramos da saúde, da medicina. Então, era uma situação extremamente complicada, porque deixava à mostra a irracionalidade dessa sociedade, né, que, ao mesmo tempo, queria ser moderna, mas, por outro, mantinha uma instituição completamente, não era nem medieval, a escravidão, uma instituição pré-histórica, né? Por quê? De uma instituição que se construiu a partir da servidão por dívida, ela evoluiu para uma propriedade do servo vinculada ao território. Ora, o Pedro Grande consegue esse feito de desenvolver o comércio, criar esse setor industrial, mas, ao mesmo tempo, todo o tempo, tendo que conviver com conflitos agrários extremamente complicados, que vão se, vamos dizer, crescendo ao longo do tempo, e todos nós sabemos o momento em que isso aí vai explodir. Ora, o segundo grande personagem, o segundo grande momento dessa caminhada em relação ao Ocidente é a Catarina II. Tá? Veja o seguinte, o modelo russo não é ele é hereditário, mas é um hereditário flexível. Tá? Por quê? Porque a nobreza, se realmente ela não está satisfeita com o novo czar, ela dá um jeito de mandá-lo ou para a Sibéria, ou para alguma prisão, ou não necessariamente nesse mundo, ou no outro. A Catarina II, na realidade, ela é alemã, ela casou com um herdeiro do Pedro Grande, já numa terceira ou quarta sucessão, e ele foi encaminhado primeiro a um exílio e depois aos céus, e ela assume como como é que se diz, tutora, né, do herdeiro, mas na realidade e ela governa, e governa muito bem. Né? Por quê? Porque talvez o Pedro fez a caminhada em relação ao Ocidente em termos de querer mudar a sociedade, mandou todo mundo se vestir como ingleses, mandou todo mundo tirar a barba, mas havia uma dimensão muito externa, até fake, né, desse processo. A Catarina, ela levou, mas ela era convencida, em primeiro lugar porque ela foi educada por uma governanta com a qual ela só falava francês, e ela entrou na leitura aí dos enciclopedistas. Ela era uma grande admiradora do Voltaire, do Diderot, tá? E ao ponto de se corresponder com eles, né? Assim, por anos a fio, leva o Diderot para a Rússia. O Diderot, se reúnem
todas as tardes para discutir o que fazer com a Rússia, né? Em função, inclusive, dessas ideias iluministas, ela resolve fazer uma assembleia, né? Que eu faço referência lá em 1767, a tal de Assembleia Extraordinária do Povo Russo. Não preciso dizer para vocês que não dá certo. Mas disso ela tira um código, né? Poderia chamar um código político, que é o Nakaz, onde aparece muito claramente a intenção daquilo que ela queria transformar a Rússia e a Rússia possível. E a servidão permanece. E as liberdades também ficam restritas à nobreza. Ora, isso não impede que haja grandes mudanças, né, que tenha uma alteração e uma aproximação, porque a Catarina realmente aproxima a Rússia, né, do continente europeu, não só por ser alemã, por ter parentescos, mas porque ela estabelece relações, vamos dizer, concretas, em termos também comerciais, em termos diplomáticos, com países, né, principalmente no caso França, Inglaterra. E o terceiro grande momento, e aí eu vou fechando, a chegada da Rússia ao Ocidente, é com o filho da Catarina II, ao qual ela chamou, desculpem, o neto, o qual ela botou o nome de Alexandre, por causa do Alexandre Magno, ela disse que ele teria um papel histórico correspondente ao que tinha sido o Alexandre na antiguidade, de expandir a cultura. Alexandre expandiu a cultura grega, né, em todo o mundo. Ela dizia que o Alexandre dela iria expandir a cultura russa em todo o mundo. Ela não errou de todo, né? O Alexandre era um excelente administrador, manteve os territórios, expandiu, quer dizer, ao longo desse processo, a Rússia não só manteve o seu porto no Mar Báltico, ao norte, como o Mar Negro, a conquista, né, a incorporação da Ucrânia, da Crimeia, principalmente, permitiram que a armada, né, a marinha russa, chegasse ao Mediterrâneo e a Rússia passasse a ser uma potência não só no Mar do Norte, mas também no Mediterrâneo. O Alexandre mantém tudo isso, mas ele faz mais. Por quê? Porque ele tem que conviver com a conjuntura pós-Revolução Francesa. E a conjuntura pós-Revolução Francesa, nós sabemos que se chama Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, na sua expansão, né, de conquistas na Europa, ele chega a Moscou. É a grande tragédia, todo mundo já deve ter lido Guerra e Paz e tal e coisa, todos os romancistas do século XIX, bem ou mal, né, trabalharam, tem na música, na arte, na literatura, isso é extremamente bem retratado. E a tomada de Moscou para o Napoleão, a chegada a Moscou para o Napoleão, marca o fim da sua glória e o início da sua derrocada. Qual é o retorno disso aí? É que a Rússia e o Alexandre passa a liderar a perseguição de todas as potências europeias, né, absolutistas ou já não absolutistas, contra o Napoleão. E aí o Alexandre I entra, comandando a Santa Aliança, né, ele entra em Paris, comandando as tropas, e ocupa Paris por um ano. Então, isso eu chamo o processo simbólico, né, de como a Rússia passou a ser uma grande potência europeia. Ela passou, durante o Congresso de Viena, em 1815, e posteriormente os próximos 30 anos de governo, né, do Alexandre I, foram
de absoluta liderança da Rússia como grande potência europeia nas Chinas. Eu não vou, dito isso, né, eu simplesmente vou apontar o fato de que apenas em 1861, já com o neto do Alexandre I, né, é feito o Estatuto dos Camponeses, que, em princípio, acaba com a servidão, mas num processo que vai se estender por muitos anos, vai ultrapassar o final do século XIX e vai chegar ao século XX, e talvez, né, só vá ter mesmo solução com a Grande Revolução em 1917. Por quê? Porque ele toca num ponto de extrema relevância, que é a propriedade. Quer dizer, como emancipar os servos que constituíam a essas alturas, não resta a menor dúvida, em torno de 70%, 80% da população russa, como dar terras, né, dividir terras desses grandes proprietários, do Estado, da Igreja, que eram grandes proprietários, né, para resolver, digamos assim, esse grande problema social. Então, a Rússia entra no século XX com grandes questões a serem resolvidas. Uma tradição autoritária, despótica quase, né, de governo centralizado, de um papel do Estado extremamente importante, não só como centralidade, como centralização política, administrativa, mas como condutor e maior investidor em termos econômicos, né? Quer dizer, o Estado é um dos grandes investidores em todas as usinas, produção lá, ferro, cobre, etc., mesmo algumas indústrias, né, setores mais tradicionais, têxtil, etc., ou é capital europeu, de bancos, etc., ou é o próprio Estado russo. Esse é um grande problema. E, obviamente, a questão cultural, que envolve um número muito grande de tradições, de etnias, onde talvez a religião aí seja um ponto de maior estabilidade, porque bem ou mal, ela, com raras exceções, que eu não vou entrar no mérito aqui, ela nunca chegou a ser altamente questionada, né? Ela deu origem a uma dimensão mística, a uma dimensão messiânica de alguns líderes camponeses, que não temos tempo aqui para analisar, que são muito interessantes, mas que mostra muito bem como a religião ela entrou, né, nessa cultura, nessa tradição toda, e essa igreja ortodoxa, né, altamente hierárquica, altamente tradicional, conservadora, que se manteve até o final do processo. Eu encerraria aqui, ficamos abertos aí, eu acho que a discutir alguns outros pontos, mas encerraria porque, principalmente, já ultrapassei todo possível imaginário do que estava previsto. Obrigada a vocês.